Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com vocês é o professor Arthur de Biologia. Galera, essa semana de volta ao ensino, na verdade, início de ensino híbrido, né? Parte presencial e parte remota, eu gostaria de inaugurar com vocês uma nova dinâmica da nossa disciplina de Biologia, ok? A partir dessa semana, irei disponibilizar no grupo do WhatsApp e no Google Sala de Aula as videoaulas. No caso, os assuntos que a gente trata normalmente na sala, eu mesmo vou gravar esses assuntos para que quem esteja remotamente possa acompanhar o assunto também que a gente conversou em sala de aula, ok? Por conta disso, eu vou disponibilizar a atividade da semana normalmente, junto com a videoaula, na mesma ou no mesmo horário da nossa aula presencial ou remota, ok? Então, sem mais delongas, prepare o seu material que a aula já vai começar. O tema da nossa aula de hoje, nossa aula dessa semana, galera, é o que está aí na tela para vocês. O que estuda a biologia. Então, nada mais justo do que a gente começar essa nossa nova etapa do ensino híbrido falando um pouco sobre a nossa disciplina de biologia. Essa disciplina que eu gosto tanto que eu peguei para ser o rumo da minha vida, né? Afinal de contas, eu sou biólogo. Então vamos lá, pessoal. A biologia ela é a ciência que estuda a vida em seus mais variados aspectos. Então tudo que está relacionado à vida é objeto de estudo da biologia. Por exemplo, a biologia procura compreender o funcionamento dos organismos vivos e como esses organismos vivos se relacionam com o meio e também, por exemplo, o seu processo de evolução. Então, devido à complexidade da vida, poxa, imagina, a vida é algo muito complexo. Até para você caracterizar vida é algo complexo. Por conta disso, a biologia ela pode ser dividida em várias sub-áreas, como, por exemplo, biologia celular, ecologia, paleontologia, anatomia, fisiologia e evolução. Quando a gente observa o significado da palavra biologia, fica muito fácil entender o que ela estuda. Por quê? Em grego, bios significa vida e logos, estudo. Então, tudo que você escutar com a palavra logia significa estudo. Então, como bio é vida, ou seja, literalmente significa o estudo da vida. Vocês vão perceber nas minhas aulas, quem já está assistindo online, né, já há bastante tempo, que eu sempre procuro trazer para vocês o significado do termo, porque isso facilita muito a nossa compreensão desse termo, principalmente em ciências e biologia. Beleza? Tranquilo? Então, desde organismos microscópicos até os maiores seres vivos do planeta, a biologia se preocupa com todos esses aspectos, em diferentes níveis. Então, a biologia estuda desde a célula que compõe o seu corpo até a floresta amazônica, por exemplo, o ecossistema amazônico. Então, desde o micro até o macro, a biologia estuda, ok? Ou seja, desde o nível molecular e celular até as interações que ocorrem entre todas as espécies do planeta. Por exemplo, é por meio da biologia que a gente pode compreender como funciona o corpo dos seres vivos e como é, inclusive, o nosso próprio corpo. Por isso que é tão apaixonante a biologia, porque a gente acaba se estudando. E a gente também pode perceber, por meio da biologia, como os seres vivos interagem uns com os outros e também com o meio em que eles vivem. Por exemplo, uma floresta, em uma savana, em um ambiente marinho. Então, o estudo da biologia ele é extremamente importante. Por quê? Pegando nessa linha de compreender o funcionamento dos organismos vivos. Como a gente, compreendendo o funcionamento dos organismos vivos, nós podemos, por exemplo, evitar e prevenir doenças. Se a gente sabe como essa doença ataca o nosso sistema,
Como a gente sabe a forma de contágio dessa doença, a gente pode evitar e prevenir essas doenças. Por exemplo, a Covid-19, que felizmente os níveis de infecção e tudo mais estão diminuindo justamente por conta da vacinação. E felizmente, muito em breve a gente vai passar por esse momento tão difícil para todos nós. Então, a biologia ela é mágica por conta disso. Ela se preocupa com todos esses detalhes. Como eu falei para vocês, a biologia ela é uma ciência complexa, então apresenta várias áreas de estudo. Como, por exemplo, algumas aqui na tela, tá? Eu vou destacar algumas. Biologia celular, que, obviamente, estuda a célula, a função da célula, a morfologia celular. A bioquímica, que ela é muito importante, né? No primeiro ano do ensino médio, porque é responsável por estudar as reações químicas que ocorrem nos organismos vivos. A genética, que é também tema do primeiro ano do ensino médio, que estuda os mecanismos da hereditariedade. Cara, a imunologia, que está muito em alta, né, desde o ano passado, muito por conta da Covid-19. A gente entender como a vacina nos protege, a gente entender como o vírus age nas nossas células, a gente entender o porquê ivermectina e antibiótico e cloroquina não funciona para a Covid-19, né? Isso também é importante, são remédios ineficazes. Tudo isso a biologia nos proporciona, ok? Como biólogo, vamos supor que você goste de biologia, né? E você queira, sei lá, mais para frente se tornar um biólogo, assim como eu. Então, um biólogo ele pode atuar em diferentes áreas, como, por exemplo, meio ambiente e biodiversidade. Então, o profissional biólogo pode trabalhar com controle de vetores e pragas na agricultura, com ecoturismo, educação ambiental, licenciamento ambiental, saneamento básico. O biólogo também pode atuar na área de saúde, ele pode fazer análises clínicas, aconselhamento genético, pode trabalhar na reprodução humana assistida, na perícia e biologia forense. E também outra área muito interessante é a biotecnologia e produção, onde, nesse caso, o biólogo profissional ele pode atuar na bioinformática, na biologia molecular, na biossegurança, enfim, entre outras áreas. Mas focando agora no nosso mundo, primeiro ano do ensino médio. O que a gente estuda no primeiro ano do ensino médio em biologia? Por que eu estou trazendo isso para vocês, galera? Porque muitos de vocês ficaram assim, meio capenga, né, nesse ensino remoto. Apesar de eu toda semana disponibilizar atividades, disponibilizar aula online, né? Alguns de vocês, por algum motivo ou outro, não podem acompanhar. Então, eu quero que todo mundo tenha uma noção geral do que a gente já viu até o momento, para que a gente possa, daqui para frente, tentar conciliar esses dois públicos, tanto aqueles que não viram a aula remota, quanto aqueles que estão acompanhando as aulas remotas, ok? Então, em biologia, galera, no primeiro ano, a gente tem duas unidades temáticas maiores, que é matéria e energia, e vida, terra e cosmos. Dentro de matéria e energia, a gente já estudou coisas como, por exemplo, teoria celular, a gente já estudou lá no início do ano, metabolismo energético, ou seja, fotossíntese a gente viu, respiração celular a gente também viu, essa questão de cadeias, teias alimentares e pirâmides ecológicas a gente vai ver mais para frente. Né? Dentro de vida, terra e cosmos, a gente já viu que célula procariótica e eucariótica, a gente viu mecanismos de transporte celular, organelas citoplasmáticas também. Mais recentemente, a gente viu núcleo, a gente viu replicação do DNA, a gente viu cromossomo cariótico, e a gente vai ver outros assuntos também, como, por exemplo, biogeografia, população humana, sucessão ecológica, entre outros, tá? Aqui, galera, tem um mapa mental geral, tá? Isso aqui é geral. Não significa que a gente viu todos esses assuntos, não significa que a gente vai ver todos esses conteúdos, mas lá no primeiro bimestre a gente começou falando sobre o quê? O conceito de vida, porque é a vida que a biologia estuda. A gente viu importância
no método científico, a gente viu modelos científicos, importância da ciência na sociedade. A gente também viu bioenergética, galera. Metabolismo energético, a gente também viu lá no início do ano, como o nosso corpo otimiza, utiliza os alimentos como forma de energia. A gente viu reações endergônicas, reações exergônicas, que são reações que precisam de energia para acontecer, ou outras reações que, quando acontecem, liberam energia. A gente viu fotossíntese, a gente viu respiração celular, a gente viu também mecanismos de fermentação, não é isso? A gente viu também células procarióticas e eucarióticas dentro de teoria celular, a gente viu estruturas celulares, mecanismos de transporte celular, a gente também viu osmose, difusão simples, difusão facilitada. Mais recentemente, a gente estudou sobre o núcleo, a gente agora está numa parte de genética, a gente está falando sobre cariótipos, alterações cromossômicas, núcleo, mitose, meiose. A gente vai ver todos esses assuntos, ok? E aqui no quarto bimestre, que começou agora, né, recentemente, a gente provavelmente não vai ver esses conceitos básicos de ecologia, porque a gente vai terminar a parte de genética. Então, hoje, professor, o que a gente está estudando hoje? Galera, hoje a gente está estudando um pouco sobre genética. A gente viu o núcleo, a função do núcleo, DNA, RNA, que são os ácidos nucleicos. A gente viu mitose, a gente viu meiose, a gente viu alterações cromossômicas. E nos próximos capítulos, a gente vai ver Mendel, primeira lei de Mendel, como, por que você é parecido com seu pai, com sua mãe, como as características elas são herdadas de pai, são passadas de pai para filho. Tudo isso serão cenas dos nossos próximos capítulos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bem, galera, é isso, tá? Essa foi a nossa breve introdução ao estudo da biologia. Então, eu espero que a partir de agora, aqueles que nesse ano não tiveram muito afinco, que fiquem, né? Que tenham afinco pela disciplina, porque de minha parte, aqueles que conversam comigo, que mandam mensagem, sabe que de minha parte eu sempre procuro responder, sempre procuro ajudar da melhor maneira possível. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição no privado do WhatsApp. Um forte abraço e vejo vocês na próxima aula. Até lá!